Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é relacionado à doação. Tema este, relacionado também aos direitos dos contratos, é previsto no artigo 538 do Código Civil e seguintes. A doação, nós temos aquela figura da liberalidade. Uma pessoa, por mera liberalidade, transfere bens ou direitos para uma outra pessoa, para o patrimônio de uma outra pessoa. O patrimônio do doador para o patrimônio do donatário. São as partes no nosso contrato de doação. Então a figura da liberalidade é uma figura que deve ser estudada logo no início do nosso tema. Por mera liberalidade, eu decido retirar do meu patrimônio, doador, e transferir para o patrimônio de outrem, o donatário, algum bem, algum direito ou alguma vantagem. Eis aí a doação. Mas uma pergunta: a aceitação é requisito para que a doação valha, para que a doação aconteça? E a resposta é positiva, sim. O donatário, aquele que vai receber o bem, por exemplo, ele precisa aceitar a doação. Não há que se falar em doação se o donatário efetivamente não quiser, se o donatário recusar. E aí, logo no nosso artigo 539, há exatamente essa explicação no texto legal, aqui no Código Civil. O doador, ele pode fixar um prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Então imaginemos aqui que eu digo para o meu amigo José: José, pretendo lhe doar tal bem, pretendo lhe doar tal coisa. E eu vou lhe dar um prazo de 30 dias para que você manifeste se você aceita ou não essa coisa que eu pretendo lhe doar, esse bem, móvel ou imóvel, por exemplo. Então eu, doador, eu vou dizer ao possível donatário, ao pretenso donatário, digamos assim, se ele aceita ou não. Eu vou fixar um prazo para ele. Desde que o donatário, nesse nosso exemplo é o José, ciente do prazo, ele já está sabendo que o prazo dele é de 30 dias, não faça dentro desse prazo a declaração. Qual a declaração? A declaração dizendo se aceita ou se não aceita a coisa que eu estou doando, né? Entender-se-á que aceitou, desde que a doação não seja sujeita a encargo. Então aqui há uma dica, há aqui o chamado, abre aspas, pulo do gato. Se for uma doação simples, aquela doação que eu simplesmente vou doar e o donatário nada terá que fazer, eu fixo um prazo, exemplo, 30 dias, e ele, dentro desse prazo, ele deverá declarar se aceita ou não a coisa que eu estou doando. Passou o prazo, passados os 30 dias, e ele nada disse, entende-se o quê? Entende-se que ele aceitou. É aquela velha frase, quem nada diz, né? Quem cala, consente. E ele calou, então ele consentiu. Desde que essa doação seja simples. Agora, se for uma doação com encargo, aquela doação também chamada doação gravada, também chamada doação modal, eu vou doar alguma coisa para o José, mas em contrapartida ele deverá cuidar daquela nossa tia que é doente, que tem mal de Alzheimer. Essa doação já não é simples, ela tem um encargo. Eu vou doar, mas em contrapartida ele tem que cuidar de um parente em comum que sofre de determinada doença. Nesse caso, se ele se calar, a doação não valerá. Então vejamos, a aceitação é requisito? Sim. É necessária a aceitação do donatário para a doação valer. Se for doação simples, fixei o prazo e o donatário nada falou, entende-se que ele concordou, entende-se que ele aceitou. Agora, se for uma doação com encargo e ele nada falou, eu não posso considerar aqui que a doação foi aceita. Essa é a regra do artigo 539. Agora, uma outra dica a respeito da doação, a chamada doação remuneratória. O artigo 540 faz menção ao termo doação remuneratória. E há uma confusão, normalmente dos alunos de graduação, a respeito de remuneratória, porque o nome dá a entender, o nome nos remete ao entendimento de que remuneratória é para remunerar um serviço. Se é para remunerar um serviço, isso não é doação, é pagamento, né? Então imaginemos aqui que determinado pedreiro trabalhou numa obra na minha casa, na minha empresa, e eu paguei os serviços, eu estou remunerando, isso não é doação, é pagamento efetivamente pelo trabalho feito. O médico que fez o parto do meu filho me cobrou X reais e eu paguei, isso não é doação, isso estou pagando pelos serviços prestados. A doação remuneratória é aquela que vai além. Além, como assim, professor Juliano? Vejamos. Vamos imaginar uma senhora que trabalhou durante 30, 40 anos numa residência como empregada doméstica.
Ela recebia regularmente os seus salários em carteira, corretamente, conforme preconiza a legislação. Depois de 30 e poucos, 40 anos trabalhando naquela residência, ela, ao se aposentar, o patriarca ou a matriarca, alguém responsável pela família, diz para ela o seguinte: Maria, em agradecimento a todos os anos de trabalho aqui conosco, nós vamos doar para você uma casa, nós vamos doar para você um terreno. Essa casa que está sendo doada, esse terreno que está sendo doado, é uma remuneração pelos 30 anos de trabalho naquela residência? Não, ela já recebia os seus salários frequentemente, periodicamente, todo mês. Não, aquilo é algo mais, aquela doação é um plus. Essa sim é chamada doação remuneratória, aquela que vai além dos serviços prestados, mas que não retira, obviamente, o caráter de liberalidade do doador, claro que não. Aliás, a liberalidade é a essência da doação, né? Outro exemplo. Voltemos aqui ao próprio exemplo citado agora há pouco do médico. Um médico que fez o parto do meu filho. Foi um parto complicado, um parto difícil. Imaginemos que ele ficou a todo momento dando assistência para minha esposa, para minha família e para o bebê que nasceu. E tal. Foi muito cuidadoso, muito atencioso, prestou todo o atendimento necessário. E aí, paguei os serviços médicos. Mas em agradecimento, fiquei tão satisfeito, tão agradecido. Ele salvou a vida do meu filho, da minha esposa. Foi um parto difícil. Eu decidi doar algo para esse médico. Seja qualquer bem, não interessa aqui qual será. Essa doação é chamada de doação remuneratória. Eu não estou pagando pelos serviços médicos em si, porque efetivamente eu já paguei. Mas essa doação é um algo mais, repito, é um plus. Essa é a chamada doação remuneratória prevista no artigo 540. E uma outra curiosidade também a respeito da doação está aqui no artigo 547, é a chamada doação a retorno. É uma curiosidade, chama muita atenção. Os alunos normalmente perguntam: professor, se eu fizer uma doação, eu posso desfazer essa doação e pegar o bem de volta? Bom, existem aqueles casos em que haverá, inclusive, a cessação, né, dessa doação. Nós vamos chamar aqui, na realidade, não é nem a cessação da doação, nós vamos chamar de revogação, melhor dizendo. Tema esse previsto lá no artigo 555 e que faremos um conteúdo a respeito desse tema em breve. Há sim a possibilidade da doação ser revogada, por alguns motivos específicos lá do artigo 555 e seguintes, que veremos no outro conteúdo. Mas esse que aqui agora tratamos, da doação a retorno, é o seguinte: o doador, ele pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Olha que situação interessante. Doei determinado bem para o meu amigo João, mas lá na escritura doei um terreno. Na escritura de doação foi lançada nessa escritura pública de doação a chamada cláusula de reversão, ou a chamada doação a retorno. Isso significa o quê? Que eu doei aquele bem imóvel para o donatário João, e João falecendo, João morrendo, o bem voltará para o doador. É a chamada cláusula de reversão ou cláusula de retorno. Mas e os herdeiros do João? Ele tem esposa, ele tem filhos e tal. Os bens não ficam para os herdeiros? Esse não. Esse tem a chamada cláusula de reversão. Então eu, Juliano, doador, doei determinado terreno para aquele donatário João. Cláusula de reversão na escritura. Cláusula de reversão ou cláusula de retorno é a mesma coisa. Tema esse previsto aqui no artigo 547, como dito. João falecendo, tal bem retornará ao meu patrimônio. E há ainda uma implicação mais severa. Imaginemos aqui que fiz a doação para esse donatário João, o terreno foi doado para ele, mas ele vendeu para um terceiro. Ele vendeu para um terceiro e esse terceiro não tomou as devidas cautelas a respeito da condição em que foi feita essa doação. Doação com cláusula de retorno, doação com cláusula de reversão. O donatário falecendo, eu tenho o direito de buscar o bem com quem quer que ele esteja. Então o terceiro que comprou o bem nessas condições poderá ser prejudicado. Poderá aí sofrer a chamada evicção. Tema esse que já temos um conteúdo publicado aqui no nosso canal. Então, atenção com o tema cláusula de reversão ou cláusula de retorno na doação. É claro que aqui, meus amigos, são apenas algumas curiosidades a respeito do tema. O tema é absolutamente mais extenso, mais abrangente. Aqui são apenas as dicas iniciais, a aceitação, a chamada doação remuneratória e a doação com cláusula de retorno.
Seguramente, outros conteúdos serão feitos a respeito do tema, mas se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Até os próximos conteúdos e um grande abraço!